aqui não é lugar de confusão. Fala, aqui é lugar de definição. Novamente, fala com força. Fala, aqui não é lugar de confusão. Aqui não é lugar de confusão. Fala, aqui é lugar de definição. Essa força que Deus nos dá é para cumprir esse propósito. Ah, mas você está falando que eu tenho que ser uma pessoa que não muda, eu tenho que ficar com uma definição e ficar com ela? Não, é isso. A palavra está nos ensinando que nós temos que ter algo não confuso. Nós não podemos ficar à mercê da confusão. Ora, já não sei mais. Olha, e declarando aquilo que Deus não declara a nosso respeito. Eu não sei se você já viu pessoas que têm um histórico, às vezes, na família. Mas aquela minha família sempre, olha, minha mãe sempre dizia que eu não era muito certa da cabeça. Que eu não era muito certa da cabeça. Olha, eu acho que eu não sou mesmo, não. Quantas vezes eu chego num lugar, eu já declaro logo, estou perdido. Eu não... De onde vem isso? Bispo, é uma herança. Querido, querida, a herança maligna é quebrada na unção, na igreja, é desligada. E nós, debaixo dessa unção, temos que investir em pensamentos fortes, definições que vêm de Deus. Você não foi criado louco, você não foi criada louca. Você não tem uma mente para servir a confusão. E para isso você está aprendendo com a palavra que a sua mente é de definição. Limites. Sim, sim. Não, não. Pensamentos que vêm e não me servem. Eu tenho autonomia. Eu tenho a liberdade e o dever de lançá-los fora, de definir o que fica na minha mente. E Deus nos dá essa força. Deus nos dá essa força. Aqui o livro de Romanos está falando, olha, você tem que ter bem definido. E ele diz no próximo verso, quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. O contexto aqui, para que não fiquem vigiando a mente do outro, para que não fiquem vigiando aquilo que o outro faz ou deixa de fazer. E quantas vezes isso nos leva também a ficar com uma mente indefinida. Nós estamos vivendo dias que os inimigos invisíveis, eles estão se manifestando. Transtornos, em maior número, emoções, nós vamos falar sobre isso. E nós precisamos ficar bem definidos, que temos uma unção de Deus, que recebemos, e uma palavra de Deus, que coloca em ordem a nossa mente. Novamente, falar aqui não é lugar de confusão. Falar aqui é lugar de definição. Fala, minha mente tem a mente de Cristo. E o meu Deus não é de confusão. Glória a Deus, aleluia. E agora você vai declarar comigo toda a confusão, todo o embaraço que foi planejado contra a minha mente, contra os meus pensamentos, nesta manhã, debaixo dessa unção que vem do Senhor, eu estou agora desligando. Fala em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê? Amém? Novamente, irmãos, como eu estou sentindo forte isso. Coloca aqui. Minha mente não é lugar de confusão. Minha mente é lugar de definição. Então ele está nos ensinando aqui em Romanos, quem eu sou? Quem você é? Fala comigo, eu sou filho de Deus. Fala, eu sou filho de Deus. O que vem contrário a isso é confusão. A minha definição é o que está na palavra. Fala, sou filho de Deus. Tenho herança de filho.
tenho liberdade de filho, tenho amor de filho. Amém. É lugar de definição, é a minha. Bom, mas eu sou pai, eu sou mãe. Quantas vezes a confusão vem, eu não sei o que eu faço. Sou gente, né? Eu não sei o que eu faço. Quantas vezes eu tenho circunstâncias que eu nunca vivi. Como é que eu vou saber o que fazer? Pois nessa hora nós vamos lembrar, aqui não é lugar de confusão. E Deus tem pensamentos a esse respeito. E Deus te criou para ser um pai abençoado. E Deus te criou para ser uma mãe abençoada. E Deus te criou para ser um filho abençoado. E Deus te criou para ser uma filha abençoada. E assim por diante. Onde você estiver, o seu lugar onde você está, não muda quem você é. Você é abençoado, você tem a proteção de Deus, você tem o livramento de Deus, você tem a direção de Deus, você é guardado por Deus. Essa é a definição que tem que estar na sua mente. Bispo, mas isso é espiritual. É espiritual. Por isso recebemos unção. Mas isso é definição. E a Bíblia diz que tem que estar bem definido na nossa mente. Sabe por quê? Às vezes nós achamos que pensamentos tanto faz. Tanto faz o que eu penso, tanto faz. Não. Tanto faz, não. Eles dirigem as nossas ações. Eles influenciam as nossas emoções. Por isso Romanos é tão claro. Cada um tenha bem definido na própria mente. E definido por quem? Essa é a questão. Definido pelos pensamentos de Deus. Definido pelos pensamentos de Deus. Olha, você vê às vezes pessoas tão insistentes, com um pensamento definido, mas definido pelo inimigo. E aí chega um servo de Deus ali, e começa a escutar aqueles pensamentos, e se deixa levar, pois servo de Deus, serva de Deus, esta palavra de Romanos é: tenha bem definido na sua mente quem você é, quem Deus te fez, porque você está ali, o propósito de Deus para você, que nada possa corromper a sua mente. Nada, nada, nada. No seu trabalho, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seu cônjuge. Isso são pessoas que me amam, com certeza. Mas são pessoas que estão também sujeitas a confusões. E você é um instrumento de Deus para definição. Quem recebe diz amém. Seja qual for o tempo, queridos. Seja qual for o momento. Seja qual for a fase de vida. As atribuições, graças a Deus, Deus nos dá muitas habilidades. Você na sua função tem outras funções. Você está aqui a serviço de Deus. Em todos esses momentos, Deus não quer que você viva confuso. O verso 7 ele diz: olha, nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Vivemos para o Senhor. E no Senhor não temos confusão. E quando você perceber um ambiente assim, quando você perceber pessoas que geram, que são usadas, infelizmente, vigie a sua própria mente. Guarde, porque Deus não vai te deixar ser levado pela confusão. Aleluia! Glória a Deus! Segundo, a unção não é derramada por qualquer coisa, ela tem mais propósitos. A unção de Deus para trazer equilíbrio para a nossa emoção também. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, como o apóstolo disse ontem, né? Foi uma bênção tremenda aqui ontem para os obreiros, para os líderes, não é? Como o apóstolo disse ontem, o Espírito de Deus, ele é de poder, de amor e de quê? Equilíbrio. 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 Essa regulação tão procurada hoje, graças a Deus, né? Tem profissionais que podem ajudar nisso. É bíblica.
a regulação emocional, o equilíbrio. Irmãos, não tem quem não sinta. Todos nós temos emoções, todos nós sentimos. Só que quando nós falamos não confie, a direção da tua vida, do teu trabalho, dos seus relacionamentos, não confie nas suas emoções para isso. As emoções são emoções. É interessante, eu não sei você, mas todo mundo, né? Uns gostam mais, outros gostam menos, né? Quem gosta muito de assistir filmes, como entretenimento, né, gente? Filme bom, claro, não ruim. Quem gosta muito? Levanta a mão. Pois é, aí, ó, tá vendo? Quem gosta mais ou menos de assistir filme? De vez em quando vai. Quem não gosta de jeito nenhum? Não gosta. Aí não tem ninguém, né? Todo mundo gosta um pouquinho, não é mesmo? Um filme bom, de vez em quando, ou de vez, né? Ou sempre. Cada um escolhe, né? Cada um escolhe o seu entretenimento, né? Cada um é que escolhe. Mas quando você assiste um filme triste, você sabe que aquilo ali não é real. Você sabe que aquele ator, aquela atriz estão só na cena. Mas você assiste o filme triste. Você entristece ou não? Sim, sim, sim. E você olha aquela cena e você racionalmente fala, mas você entristece? Entristece. Mas é real? Não. Então você tem que lembrar que as suas emoções são assim. Percebeu? Às vezes você sente emocionalmente algo e age conforme aquilo, e de repente viu que não era real. Fala, misericórdia, Jesus. Fala, misericórdia, Jesus. Fala, me ajuda, Senhor. Oh, Deus. Por isso, nós temos que buscar, e essa força Deus nos dá. Lembra do filme sempre. E nós temos que ter cuidado com a nossa, né? Com a nossa seleção de filmes. Temos que ter cuidado. De repente assiste muito filme de guerra, dá uma equilibrada aí, né? De guerra, já olha para todo mundo achando que está em guerra. Não, bispo, eu não sou assim não. Mas como não? Se as nossas emoções... Bom, mas de repente eu assisto muito filme de pessoas que, né, farsa, traem outras. De repente eu já olho para alguém, sabe, gente, será que eu estou ficando com algum problema? Eu já estou desconfiando das pessoas. Olha, a Bíblia nos ensina que aquilo que nos dirige tem que estar aqui. E as nossas emoções precisam de equilíbrio. Precisam, porque são momentâneas. Momentâneas. Depois você começa a trazer a sua regulação. Fala, não, espera aí. Aquela resposta daquela pessoa foi porque ela estava numa situação tão ruim, tão difícil. Aí a gente fica sabendo, né? Aquela cara ruim, aquela resposta dura naquela hora. E eu fui com tudo. Do jeito que veio, eu fui. Depois a gente fica mal. Porque o mal faz mal de todo jeito, né? Dei aquela respostona para o meu filho, para a minha filha. E às vezes o filho estava ali numa situação dificílima. E te fez algo ali, e você naquela hora. Fala comigo, emoções. Fala, emoções vão e vêm. E eu não posso me deixar conduzir por elas. Elas são boas. Como é bom alegrar, né? Como é bom vibrar com as coisas. Às vezes a gente chora, depois a gente ri, mas elas não podem dirigir-nos. E a Bíblia nos ensina isso. E nós precisamos então nessa hora lembrar que temos a força. Entramos aqui, recebemos, a presença de Deus nos fortalece, a unção que vem sobre nós, é esse Deus, ela despedaça aquele jugo. Antes nós reagimos daquela forma, do jeito que veio, vai, e depois quem vai a gente fica mal, porque o mal faz mal para todo mundo. Mas o Senhor
nos ensina. Bispo, mas às vezes é uma guerra tão grande, é uma guerra tão grande, e o Salmo diz assim, 46, verso 10 e 11, e Deus vai me deixar nessa guerra, nessa hora? Não, Ele diz assim, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 1 Coríntios capítulo 9, 23 a 26, o apóstolo Paulo nos ensina, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, não um atrapalhador do Evangelho, né, irmãos? Cooperador com ele. Evangelho é a boa nova que vem do Senhor. Tudo eu faço, como esse atleta. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu. Olha quem estava falando, hein? Apóstolo Paulo. Não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Meu querido, minha querida, nós recebemos de Deus uma capacitação na presença dEle de equilibrar, de dominar o que precisa ser dominado, de abrir para aquilo que nós devemos abrir e de continuar em triunfo. De continuar em triunfo. Não aceite sobre a sua vida esse jugo. Não, eu não consigo me controlar diante disso, eu não consigo me controlar diante daquilo. Ah, mas olha, se isso acontecer, eu não sei não. Sabe sim, fala assim, aqui não é lugar de confusão, aqui é lugar de definição. Fala, o Espírito que está em mim é de poder, é de amor e é de equilíbrio. Ah, foi mal, mas agora vai ser bom. Ah, não deu, mas agora vai dar. Nós estamos como atletas por uma coroa incorruptível. Qualidade de vida, vida abundante, não é no céu, irmãos, é na terra. E nós estamos caminhando para isso. Ah, aleluia. Não, mas olha, se eu chegar no meu trabalho e essa pessoa falar de novo assim comigo, ah, mas que isso não aconteça. Pois eu vou te dizer algo. Se acontecer, você tem presença de Deus na sua vida. Você tem direção de Deus na sua vida. Aquilo que veio para te envergonhar, Deus vai usar para te honrar. Você vai dar a resposta certa. Você vai dar o retorno certo. Deus vai honrar a sua vida. Deus não te tirou das tribulações, mas o Senhor te deu vitória em todas elas. Aleluia. 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 Às vezes nós achamos que vitória é dar uma resposta daquela, mais dura do que aquela que veio. E às vezes, a vitória é exatamente o contrário. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Aquietar não é calar. Aquietar é colocar em equilíbrio, e Deus te deu esse poder, o poder de amor e equilíbrio. Aleluia! Sabe o que está acontecendo? Pessoas estão te olhando para ver se você pode ser colocado em lugares mais altos. Às vezes nós temos muitas habilidades, mas quando somos requisitados emocionalmente para lidar, nós deixamos tudo ir por água abaixo. E Deus está te levantando nessa geração.
E Deus está te curando nessa geração. E Deus está te colocando em lugares que você nunca foi colocado, mas não vai te envergonhar, vai te honrar, você vai prevalecer, você vai ser usado, você vai ter uma ação equilibrada, e isso vai te colocar na diferença entre os outros, seja ministerialmente, seja no seu trabalho lá fora, seja no seu relacionamento familiar, onde você estiver, o Espírito que está em você é de poder, unção, amor e equilíbrio. Aleluia, aleluia. Bispa, mas se eu não responder, eu vou explodir. A questão não é não responder, a questão é até a resposta certa. E às vezes nós investimos tanto, gastamos tanto para dar uma resposta ruim, que poderíamos investir tanto em ter uma resposta equilibrada e subir de nível e não abaixar de nível. Quem falou amém? Quem fala amém? Ah, quem já percebeu isso? Diz é verdade. Quem é procurado em alguns lugares, não é? Porque o Senhor Deus nos fez assim. Porque quando nós ficamos lutando de qualquer jeito, aqui o apóstolo Paulo diz, é desferindo golpes no ar. A batalha que você tem, você perde no tempo. E não é isso, Ele quer que você acerte, Ele quer que eu acerte, Ele quer que nós possamos prosseguir, Ele quer que nós não fiquemos parados nas confusões, parados nas nossas reações. Ele quer que nós possamos ouvir, receber a presença dEle aqui, como estamos recebendo, e sair para a vitória. Partir para a vitória. E é assim que Deus nos ensina. Mas eu erro, eu às vezes respondo, mas Deus tem a maneira, e nós podemos refazer, e nós podemos realinhar. Até no nosso realinhamento Deus trabalha em nosso favor. Oh, glória a Deus. Põe aqui, fala: aquietai-vos, aquietai-vos. Saiba que Ele é Deus, Ele é Deus. Falei, Ele não esqueceu, falei, Ele não esqueceu das suas batalhas. Ele disse, Ele é Senhor dos exércitos, Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra, e Ele está com você. Fala, aquietai-vos, o Senhor dos exércitos está com você. Você acha que Deus fala para nós nos aquietarmos e Ele vai dormir? Deus trabalha, nem cochila. O guarda de Israel nem cochila. É aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas Ele diz, exaltado na terra, Senhor dos exércitos, eu sou Deus. Tem coisas que nos agitam muito, e nós não queremos, às vezes, nós até corremos delas, se tiver como. Mas se isso te fizer correr de um alvo, de um propósito, não corra não. Mas se for algo que você vai evitar, que não é necessário, irmãos, batalhas que não são necessárias, nós não temos que entrar não. Mas tem coisas que nos agitam muito, e nós nessa hora precisamos de ouvir de Deus. E eu quero orar com você agora. Essas situações têm nomes, têm lugares, têm datas, tem adiamentos que nós fizemos, tem esquivamentos que nós fizemos, mas elas estão lá. Coloca a mão no seu coração, vamos orar agora? Oh Senhor Deus, Senhor Deus, se você estiver agora visualizando isso, você fala, bispa, só de lembrar eu já fico aqui com, nem vou dizer com o que, não é? Mas nós estamos diante do nosso Senhor, aquele que nos unge, aquele que nos fortalece na caminhada, e nós vamos agora no nome de Jesus, declarar o que está escrito aqui, e você vai declarar comigo agora. Fala, o meu Senhor está nessa batalha, o meu Senhor é o meu refúgio, e Ele está nesta batalha, e Ele não dormita, não descansa,
E quando eu peço, Ele responde. E eu peço agora, põe a tua mão, Senhor, nessa batalha. E eu peço agora, responde, meu Deus, estou no seu refúgio. E eu declaro, neste momento, estou me aquietando na tua presença. Eu vou saber e eu vou ver a sua manifestação, porque tu és Deus. Aleluia. Quando a Bíblia fala, sabei que eu sou Deus, é porque quando nós estamos nos aquietando e confiando, Ele se manifesta como Deus naquela circunstância. Quem recebe? Amém? E por último, o Senhor é aquele que nos unge, é aquele que nos traz a força que precisamos para avivar o nosso espírito. Como o bispo disse agora mesmo, avivamento não é só os dons, muito bom, né? Sábado que vem vamos estar juntos aqui. Avivamento não é só uma manifestação de um momento, mas o avivamento que a palavra está nos dizendo. Quando é que o fogo descia? Quando os sacerdotes ministravam. Eles faziam o sacrifício todos os dias. Iam lá, ministravam, uma rotina sacerdotal. E depois o fogo vinha. O avivamento, avivar o espírito. Essa rotina da busca. Essa rotina de sacerdócio em casa. Vamos orar novamente. Nossa, mas todo dia, glória a Deus. Quem pode dizer aleluia? Vamos orar novamente. Vou ler a Bíblia de novo. Eu já li. Eu não sei nem quantas vezes esse capítulo. Sim, vou ler de novo. Todos os dias. Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus. O culto de novo. Mas eu já fui 2 essa semana. Eu vou de novo. Vou falar glória a Deus. Aleluia. Mas olha, tudo isso que eu estou fazendo. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto proporcional, o vosso culto constante, não é de vez em quando, é o vosso culto racional, onde você se apresenta ali, onde você chega ali, porque onde há sacrifício, é o que foi ensinado lá no Velho Testamento, onde há a rotina do sacrifício, Deus derrama fogo, Deus derrama avivamento, nós ficamos avivados, as nossas células espirituais tomam uma nova porção, elas são mudadas, a nossa genética agora é de filho de Deus, não só de criatura, mas um filho avivado, um filho que tem força, um filho que se levanta, embora muitas sejam as adversidades, mas tem um avivamento. Olha só, né? E às vezes o inimigo, ou muitas vezes, tenta nos enganar, dizendo não precisa de tanto, pois é no tanto que o fogo vem. E ali a gente vê, né, o Velho Testamento, você fala assim, nossa, de novo, né, lá vai o sacerdote, né? Aí depois a Bíblia diz que Deus enviou o Senhor Jesus, o nosso Cordeiro. Aí depois a Bíblia diz, não pare o seu culto, você tem um sacrifício, aqui você vai ter o seu avivamento. Tem uma passagem, irmãos, eu quero encerrar com ela chama muito a minha atenção, está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versos 5 a 9, eu vou ler só esse trecho. Mas fala daquele homem paralítico que estava no tanque de Siloé, e a Bíblia diz que há muitos anos ele passava por aquela circunstância, e há muitos anos ele estava ali, e você vê o tanque de Siloé no Novo Testamento,
Jesus também, quando curava, ele falava, olha, vai lá e se lava no tanque. Era um mover de águas ali. Mas era um mover de águas que não ficava toda hora se movendo. Era um lugar onde as pessoas iam. A casa do Senhor é o nosso tanque, é o nosso lugar. Onde as pessoas iam. E chegava um momento que Deus fazia algo ali. A sua proporção, o seu cálice de oração derrama, como diz Apocalipse. Chega um momento que a sua busca, eu não sei como Deus mede, mas Ele diz que nós devemos ser cheios do Espírito.